Bom, pessoal, vamos então começar o nosso curso aqui de geometria analítica, tá? Para começar então, nós temos aqui o estudo do ponto, tá? A geometria analítica basicamente se divide entre estudo do ponto, o estudo da reta e o estudo da circunferência, perfeito? No caso aqui do estudo do ponto, o que primeiramente precisamos aprender em geometria analítica é como é que a gente calcula a distância entre dois pontos. Na verdade é uma fórmula muito simples, que o uso básico é só o teorema de Pitágoras, tá? Então imagine o seguinte, que seja dado para a gente o seguinte problema. Dados dois pontos A e B, calcular a distância entre os pontos A e B. Eu montei aqui para vocês um triângulo retângulo e a nossa ideia vai ser tentar descobrir a hipotenusa do triângulo retângulo. Bom, o ponto A com coordenadas xa, ya e o ponto B com coordenadas, aqui nesse caso, xb e yb, perfeito? Essa distância horizontal aqui, que é paralela ao eixo do x, seria o cateto do triângulo, né? Que eu vou chamar de ΔX. Na prática, o ΔX vai acabar sendo o quê? A diferença entre xb e xa, perfeito? Então, esse ΔX aqui, ele vai acabar sendo o xb menos o xa, perfeito? Do mesmo jeito, essa distância na vertical aqui, que é paralela ao eixo do y, será o valor do ΔY, que também vai ser a diferença, nesse caso, entre YB e YA. Perfeito. Faremos o que agora? Faremos simplesmente o uso no triângulo retângulo aqui do teorema de Pitágoras, onde D seria a hipotenusa, né? Então faremos isso aqui, ó. A distância D elevado ao quadrado será igual a ΔX elevado ao quadrado somado com ΔY também elevado ao quadrado. Agora veja só. Importante perceber que esse 2 aqui, ó, vai para outro membro em formato de quê? De raiz. Ou seja, o valor de D, que é a distância, será igual a raiz quadrada de quem? Do ΔX ao quadrado somado com ΔY também elevado ao quadrado. Bom, dessa relação aqui, vai nascer então a fórmula, que é essa fórmula aqui, onde geralmente a gente vai indicar isso aqui assim, ó, D de distância entre os pontos A e B, aí vai ficar a raiz quadrada, que veio daqui, né, a raiz quadrada, o ΔX é o xb menos o xa, está aqui elevado ao quadrado, mais o ΔY, que é o yb menos o ya, também aqui elevado ao quadrado. Atenção pessoal, cuidado, não podemos cancelar esses expoentes com o índice da raiz, por um motivo muito simples, né? Aqui está somando, ok? Vamos então fazer agora um exercício. Observe esse exemplo. O Candy Crush é um dos jogos que virou febre nos últimos anos. Um joguinho no qual você precisa combinar doces simples e doces especiais, que se encontram numa espécie de plano cartesiano. Há, na imagem abaixo, dois doces especiais. Uma bomba colorida, que se encontra no ponto 8 e 8, e uma rosquinha de coco, que se encontra no ponto 9 e 2. Está aqui então os dois pontos. Tomou-se como referencial o plano cartesiano indicado na imagem. Baseado nessas informações, podemos afirmar que a distância entre a bomba colorida e a rosquinha de coco no plano cartesiano abaixo é... Então, pessoal, na verdade, bem simples a questão, tá? Foram dados aí dois pontos, e a gente precisa descobrir o valor, então, da distância entre esses dois pontos. Bora fazer o seguinte. Vamos aqui anotar da seguinte maneira. O ponto A será, então, o ponto 8 e 8. Pode ser o ponto 8 e 8, certo? E, nesse caso, o ponto 9 e 2 vai ser aqui para a gente o ponto B. Vamos lá. Então, o ponto B, 9 e 2. Agora, tudo que temos que fazer é aplicar a fórmula distância entre dois pontos. Perfeito? Então, vamos fazer isso daqui. A distância entre A e B será igual a quem? Raiz quadrada, aí eu posso fazer assim, ó, xb menos xa elevado ao quadrado, somado com yb menos ya, também elevado ao quadrado. Depois só é tirar a raiz quadrada, perfeito? Continuando aqui o cálculo. Fazendo aqui as substituições, teremos o seguinte, ó. Raiz de quem? Aí xb, é só observar que o xb é 9, tá? Vou repetir aqui o ponto, ó. Observem. xb é 9 e xa é 8, tá bom? Então vai ficar assim. 9
menos 8 ao quadrado. Mais, agora vamos lá, yb e ya. Lembra que yb aqui no caso é 2 e ya 8. Então 2 menos 8, ó. 2 menos 8 elevado ao quadrado, tudo bem? Lembrando que no final tem que tirar a raiz quadrada. Perfeito. Agora é o seguinte, a distância entre A e B vai ser a raiz quadrada de quanto? Vamos ver aqui. Vai ficar assim. 9 menos 8 dá 1. 1 ao quadrado fica 1. Perfeito. Mais 2 menos 8 dá menos 6. Ao quadrado, isso aqui vai dar o quê? 36. Por esse motivo, pessoal, que a resposta então é o quê? É a raiz quadrada de 37. Bom, pessoal, outra fórmula que faz parte do assunto aí é o ponto médio de um segmento. Na geometria plana, o ponto médio seria o ponto que divide o segmento ao meio, perfeito? Na geometria analítica, esse ponto médio aqui, ele vai possuir coordenadas, que seria, no caso, o xm, está aqui apontado para vocês, e o ym, perfeito? Nesse caso é muito simples, tá? Para você encontrar então o ponto médio, basta você somar, no caso aqui, as coordenadas dos pontos e dividir por 2. Por exemplo, para você encontrar o x do ponto médio, basta você somar então x do ponto A com x do ponto B e dividir por 2. A mesma coisa para você encontrar o y do ponto médio. Basta você somar o y do ponto A mais o y no ponto B e dividir por 2. Perfeito? Vamos aqui ver um exemplo do Enem. Vejam, observem bem essa questão aqui. Ó. Foi utilizado o plano cartesiano para a representação de um pavimento de lojas e a loja A está localizada no ponto 1 e 2. No ponto médio, entre a loja A e a loja B, está o sanitário S, localizado no ponto S, 5 e 10. Determine as coordenadas do ponto de localização da loja B. Bom, então vamos pensar aqui nessa seguinte situação. Como o ponto S aí, nesse caso, seria o ponto médio, então eu teria aqui o ponto S, aqui nós teríamos o ponto A e aqui seria o ponto B, tá? Então, ponto S, lembrando que nesse caso ele vai ser o ponto médio do segmento AB. Ora, como é que a gente faz para calcular então o x do ponto S? Aí é muito simples, é só lembrar que nesse caso, como ele é ponto médio, aí é só você fazer isso daqui, ó. X do ponto A somado com x do ponto B dividido por quanto? Por 2, perfeito? Bom, fazendo aqui a substituição, teremos o seguinte, o x do ponto S é igual a 5, tá aqui, 5, igual, o x do ponto A é 1, tá ele aqui, mais o x do ponto B nós não sabemos quanto é que vale, x do ponto B, tudo isso aqui você vai dividir por 2, perfeito? 5 sobre 1, multiplicando aqui 1 mais x por 1, vai ficar 1 mais x, igual a 5 vezes 2 fica 10, perfeito? Depois você vai ter aqui 1 mais xb igual a 10, esse 1 aqui ó, vai passar para o outro membro em formato de quê? Menos 1, ou seja, você vai ter então 10 menos 1, por isso que xb é igual a 9, e é por esse motivo que dá para você já marcar a alternativa aqui, letra D. Mas vamos fazer agora o cálculo do y do ponto B. Bom, galera, para o cálculo do y podemos fazer então o seguinte, olha só. O y no ponto S será igual ao y no ponto A mais o yb dividido por quanto? Por 2, perfeito? Vamos fazer aqui a substituição. Ys é igual a 10, aí você substitui por 10. Ya é igual a 2, está aqui, 2, mais yb, que nós não sabemos quanto equivale, sobre 2. Faremos aqui a multiplicação cruzada, 2 mais yb vai ser igual a 2 vezes 10 é 20. Logo, yb será igual a quanto? 20 menos 2, ou seja, 18. É por isso que o ponto B, então, de fato, vai ter coordenadas x igual a 9 e y igual a 18. Pessoal, o próximo problema é bem interessante também, ó, que é para a gente encontrar o comprimento da mediana, tá? De um segmento. Eu preciso saber, na verdade, quanto equivale o ponto médio. Vou chamar esse ponto aqui de ponto M, tá? E esse ponto médio aqui é o ponto médio do lado BC. Por esse motivo, para encontrar então o ponto médio, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou somar o xb com o xc e dividir por 2, tá certo? Vamos lá, 2 somado com 4, a gente vai dividir por 2. Agora, para encontrar o y, vou fazer o quê? Vou pegar o yb, que é 3, mais o yc, que é 7, ó. Então 3 somado com 7 e vamos dividir por 2. Pronto. Então, o ponto médio vai acabar dando quanto? 2 mais 4, 6. 6 por 2 é 3. 3 mais 7, 10. 10 por 2 é 5. Então, observe aqui que o ponto médio tem coordenadas x igual a 3 e y igual a 5.
O que queremos encontrar é o comprimento da mediana relativa ao lado BC. Eu preciso calcular a distância entre os pontos A e M. E aí basta a gente aplicar a fórmula da distância entre dois pontos. Nesse caso aqui, entre os pontos A e M, perfeito? Então basta a gente utilizar a fórmula distância entre dois pontos aqui, perfeito? Vamos então fazer a distância entre A e M. Vai ser a raiz quadrada. Aí você pode usar o seguinte, a ordem aqui não importa se vai ser A ou se vai ser M. Você poderia, por exemplo, fazer assim. Xm, que é 3, aí menos xa, que é menos 1. Como tem menos aqui e tem menos na fórmula também, fica 3 mais 1 elevado ao quadrado, mais a ym, que é 5, menos ya, que no caso é 2, também elevado ao quadrado. Tira a raiz quadrada, então a distância entre A e M será igual a raiz de quanto? Vamos lá. 3 mais 1 dá 4. Ao quadrado, 16. Somado com quanto? 5 menos 2, 3. Ao quadrado, 9. Cuidado, hein? Não tira a raiz ainda. Bora tirar agora. Aqui dá quanto? 25, né? 9 mais 16, 25. Aí sim, a raiz quadrada será igual a 5. Então, o comprimento da mediana relativa ao lado BC, que nesse desenho aqui seria do ponto A até o ponto M, esse comprimento desse segmento aqui, que é a mediana, tá? Então, a M não esqueça. A M aqui no caso vai ser a mediana, tá bom? Esse comprimento nesse caso é igual a 5. A alternativa correta então seria a letra C. Outro tópico bastante interessante também no assunto é como você calcula a área do triângulo. Porque na geometria analítica você vai usar essa fórmula aqui, ó. A área do triângulo ela será igual ao módulo de um certo D dividido por 2, tá certo? Onde esse D, na verdade, ele é o que a gente chama de falso determinante, tá bom? E nesse caso aqui, esse determinante você vai utilizar as coordenadas dos pontos A e B. Observe aqui, ó. Então aqui xa, ya e 1, xb, yb e 1, xc, yc e 1. Muitos livros também, ao invés de usar a letra D, pode também usar a letra delta. Eu vou fazer o seguinte então, vamos combinar aqui. Vou usar a letra delta, então vai ficar aqui no caso módulo de delta, aqui e aqui também. Vamos colocar aqui módulo de delta. Pronto, então aqui vai ser o nosso delta, que é esse determinante. Muitas vezes também eu vou preferir utilizar esse determinante da seguinte maneira. D, esse delta, né? Vai ser igual, aí você vai escrever assim, ó. Observa, ó. Você começa com ponto A e vai lá, xa, xb, aí xc e xa, perfeito? Depois na segunda linha, ya, yb, yc e ya, e vai resolver esse como se fosse um determinante. Só que aí você multiplica de 2 em 2 elementos, tá bom? Na região conhecida como Triângulo das Bermudas, localizado no Oceano Atlântico, é possível formar um triângulo com vértices sobre a cidade porto-riquenha de San Juan, outro sobre a cidade estadunidense de Miami e o terceiro sobre as Ilhas Bermudas. A figura abaixo mostra um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais com os vértices do triângulo devidamente representados. Perfeito. A escala utilizada é 1 para 17 milhões e cada unidade dos eixos cartesianos equivale ao comprimento de 1 centímetro. Pessoal, tá aqui o desenho para vocês. E a pergunta é a seguinte: calcule em quilômetros quadrados a área do Triângulo das Bermudas conforme a representação plana da figura. Bom, aqui da figura então, pessoal, podemos fazer o seguinte. Vamos chamar aqui o ponto San Juan, seria no caso aqui o ponto A, perfeito? Então em San Juan seria o ponto A. Aí eu poderia escrever então o seguinte, que o ponto A tem coordenada x igual a 9 e y igual a 0, tá bom? Então 9 e 0. O Bermudas poderia ser o ponto B, tem coordenada x igual a 7 e y igual a 9, então 7 e 9. E Miami poderia ser o ponto C aqui, coordenada x igual a 0 e y igual a 2, tá bom? Bom, então como queremos encontrar, vamos utilizar então aquele falso determinante. Vou usar então essa figura que está aqui, tá? Esse cálculo aqui. Então vamos lá. O delta vai ser então dado pelo seguinte falso determinante, né? 9, 7, 0 e 9, que é xa, xb, xc, xa, tá? Então 9, 7, 0 e 9. Agora o y, ó. Aí você vai fazer isso aqui, ó. YA, YB, YC e YA. 0, 9, 2 e 0. Pronto, vamos resolver esse falso
determinante. Como é que resolve? Bem simples, lembrando que você multiplica para a direita e conserva o sinal. 9 vezes 9, 81. 7 vezes 2, 14. 0 vezes 0 fica 0. 7 vezes 0 é 0. 0 vezes 9 é 0. Agora atenção, ó. 9 multiplicado por 2 dá 18. Aí você inverte o sinal, menos 18. Perfeito? Então aqui esse falso determinante acabou dando quanto aqui? 81 somado com 14, 95. 95 menos 18, ou seja, 77. Tá? Vamos lá, então a área será igual a módulo de delta dividido por 2. Ou seja, 77 em módulo por 2. Isso vai dar quanto? 77, que é o módulo, sobre 2. Ou seja, essa área aqui, ela vai acabar dando quanto? 38,5. Mas lembra que no enunciado fala que as unidades são dadas em centímetros, ou seja, 38,5 o quê? Centímetros quadrados. Repare que na questão ainda foi dada a escala, né? Que é de 1 para 17 milhões. Então, lembrando que a razão entre a área no mapa dividido pela área real, isso aqui, vamos lembrar que é o quadrado da escala. É a escala elevado ao quadrado. Por quê? Porque isso aqui nós temos a razão entre as áreas, tá? Então, a razão entre as áreas, entre a área da figura no mapa e a área real, sempre será, então, o quadrado da escala. Perfeito? Bom, vamos aqui substituir os valores. A área do mapa, nós temos lá 38,5. Então, fica 38,5 centímetros quadrados sobre a área real, que eu vou chamar de AR, igual a escala. Lembrando que a escala na questão foi dada, e a escala é 1 para 17 milhões, tá certo? Lembrando que 17 milhões é o mesmo que 17 vezes 10 elevado à sexta, né? São 6 zeros. Logo, eu vou trabalhar com isso daqui, elevado ao quadrado. 17 vezes 10 à sexta, tudo isso aqui é elevado ao quadrado. Isso aí vai ser, então, o que eu vou precisar resolver, tá? Vamos repetir aqui. 38,5 centímetros quadrados sobre a R, que é a área real. Resolvendo aqui, pessoal, 1 ao quadrado fica 1. Depois vai fazer esse quadrado aqui no 17, que vai dar 289 vezes. Depois, ó, você tem aqui 10 à sexta elevado ao quadrado, tá bom? Ou seja, 10 à sexta ao quadrado, o 6 você multiplica pelo 2, tá bom? Então 6 vezes 2, 12, fica 10 elevado a 12, tá certo? Muito bem, só lembrando aqui que esse número veio da conta 17 elevado ao quadrado. Agora vamos fazer aqui a seguinte multiplicação. AR vezes 1 vai dar AR, que é a área real. Depois eu faço 289 multiplicado por 38,5. E isso vai dar 11.126,5 vezes 10 elevado a 12. Perfeito? Centímetros quadrados. Por quê? Porque a unidade na questão que nós fizemos a área foi em centímetros quadrados. Perfeito? Vamos deixar aqui guardadinho isso daqui, porque o enunciado pede isso aqui em quilômetros quadrados. Aí você precisa lembrar de um detalhe. 1 quilômetro corresponde a 100 mil centímetros. Ou seja, 1 quilômetro é o mesmo que 10 elevado a quinta centímetro. Como eu quero fazer o valor de 1 km ao quadrado, vamos lembrar daquele macete, né? Que é você elevar os dois membros ao quadrado. 1 km ao quadrado aqui, 10 à quinta ao quadrado, você vai ter quanto? 5 multiplicado por 2 dá 10, ou seja, 10 elevado a décima centímetro quadrado. Tá aqui, vamos deixar guardar esse cálculo aqui, tá? Como eu quero converter isso daqui em quilômetro quadrado, basta você pegar esse número que está aqui e dividir por quanto? Por 10 elevado a décima, tá? Então a área real em quilômetro quadrado vai acabar dando aquele 11.126,5 vezes 10 elevado a 12. Aí é só você dividir aqui por 10 elevado a décima. Pessoal, fique esperto, hein? Você tem aqui na potência de 10 uma divisão, né? Entre duas potências de mesma base. Como é que eu faço? Repito a base e subtraio os expoentes. Ou seja,
12 menos 10 dá 2. Vai acabar dando o seguinte, ó. Essa área real, ela vai ser igual a 11.126,5 vezes 10 ao quadrado, certo? Quilômetro quadrado. Aí se você multiplicar isso daqui por 100, a vírgula vai deslocar uma casa para a direita e vai aparecer um zero aqui. Por esse motivo, a área real então vai ser o quê? Vai ser igual a 11.126, tinha vírgula 5, né? Esquece a vírgula, repete o 5 e põe um zero, ou seja, quilômetro quadrado. Isso vai... Perfeito, moçada? Bom, também podemos, pessoal, calcular aqui nesse outro exemplo a área de um polígono qualquer, tá? Não precisa você dividir a figura em triângulos. Nesse caso, você pode calcular o determinante, né, o falso determinante desse caso aqui, utilizando os pontos M, N, P e Q, tá bom? Então você pode fazer assim. Bom, como vocês percebem aqui, o ponto M tem coordenadas 1 e 1, o ponto N 4 e 2, o ponto P 3 e 5 e o ponto Q 1 e 4. Então, para você calcular o falso determinante, você pode fazer isso daqui, ó, xm, que é 1, aí xn 4, xp 3 e xq 1, ou seja, 1, 4, 3, 1 e 1 de novo, tá? Vamos lá, de novo, 1 aqui, esse 4 aqui, depois o 3, depois esse 1 aqui, e fecha com esse outro 1 aqui, perfeito? Agora o y, ó, esse 1 aqui, esse 2, esse 5, esse 4 e fecha com esse primeiro 1. Ou seja, o ponto que você começa, você termina, perfeito? Fazendo aqui os cálculos, 2, 4 vezes 5 é 20, 3 vezes 4, 12, e 1 vezes 1 dá 1. Agora voltando aqui, ó, 4 vezes 1 é 4, menos 4. 3 vezes 2, 6, menos 6. 5 vezes 1 é 5, menos 5. E 1 vezes 4 é 4, menos 4. Ok? Vamos fazer aqui os cálculos. Delta vai ser igual 2 mais 20, 22. 22 aqui com 12, dá o que? Dá 34, né? 34 mais 1, 35. Você vai ter então aqui 35, menos 6 e 4 aqui fica menos 10, menos 10 com menos 9 fica menos 19. E aí 35 menos 19, você vai ter então que o delta será igual a 16. E a fórmula do cálculo da área é rigorosamente a mesma. Ou seja, pessoal, posso fazer isso aqui, ó, módulo de delta sobre 2. Ou seja, 16 da módulo é 16 mesmo, por 2, a resposta aqui será igual a 8. Outro tópico bastante útil aqui para a gente é a condição de alinhamento de 3 pontos. Quando é que 3 pontos serão alinhados? Quando aquele determinante der zero, tá? Que é o que está acontecendo aqui, ó. 3 pontos A, B e C serão alinhados ou colineares quando o determinante dá zero. Vamos pegar esse exemplo aqui, tá? Eu tenho uns pontos aqui, o ponto A, 6 e 5, o ponto B, 3 e 4 e o ponto C, menos 3 e 2. Quero saber se são colineares ou não, ou seja, se pertencem à mesma reta. Lembrando que pontos alinhados, pessoal, são pontos que pertencem à mesma reta. Por exemplo, aqui, ó, tem um desenho mostrando que os 3 pontos aqui pertencem à mesma reta, perfeito? Vamos então nessa questão aqui descobrir se os pontos são ou não são alinhados. Faço aqui o delta. Aí vamos lá, xa é 6, xb é 3 e xc é menos 3, tá? Então 6, 3, menos 3 e 6. Vamos lá, 6, 3 daqui, menos 3 do ponto C e volta para 6. Isso o y. Agora vamos fazer isso o x, né? Agora bora fazer o y. 5, 4, 2 e fecha com 5. Fazendo aqui as contas, 6 vezes 4, 24, 3 vezes 2 é 6, menos 3 vezes 5 é menos 15. Aí lembra que para a esquerda inverte o sinal. Aqui dá menos 15, aqui dá menos 12 mais 12, né? Aqui daria mais 12 menos 12. Observa que mais 12 menos 12 cancela. 24 mais 6, 30. 30 e menos 15 com menos 15 também dá menos 30, né? Então fica quanto aqui? Fica 30 positivo, menos 30 negativo, ou seja, o delta, que nesse caso vai ser também igual a zero. Logo, se dá igual a zero, quer dizer então que os pontos A, B e C são colineares. Outro exemplo aqui, moçada, bem clássico, né? Calcular o valor de x para que os pontos A, B e C no plano sejam colineares. Então, simplesmente eu vou fazer o delta e vou igualar esse delta a quanto? Vou igualar o delta a zero, tá? Então vamos fazer aqui o delta. Lembrando que fica 1 menos 2 x e depois fecha com 1.
Agora, 3, que é o y, 4, o 0 do c aqui e volta para o 3, tá bom? Agora bora fazer os cálculos. Isso, lembrando que isso aqui vamos igualar a zero, tá? Aqui dá, dá mais 4, aqui dá 0 e aqui 3x. Agora para a esquerda, aqui daria menos 6, fica mais 6. Aqui daria mais 4x, fica menos 4x e aqui 0. Vamos igualar a 0. 3x menos 4x dá menos x. Vai ser igual 4 mais 6, 10. Vai para o outro lado, menos 10. Vamos multiplicar os dois lados por menos 1. E aí teremos que x é igual a 10, tá bom? Então a alternativa correta aqui, você vai ver que vai ser a letra D.